Saudações a todos! Estamos aqui com a Daniele Polo, gerente de desenvolvimento humano da cooperativa Sicredi União RS-ES. Ela é psicóloga, especialista em gestão de cooperativas, em gestão empresarial e em gestão de pessoas. Também tem formação em coaching, apaixonada por desenvolvimento humano, Daniela, e tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, em desenvolvimento humano, e vem hoje, então, para conversar conosco nesse primeiro podcast, entrevistando uma empresa parceira da aprendizagem profissional, da Cooper Concórdia, para falarmos um pouquinho sobre a aprendizagem profissional. Dani, bem-vinda. Muito obrigada, Thiago, de primeira mão já pelo convite, né? Para nós é um prazer muito grande poder ser parceiros de outras cooperativas, né? A intercooperação é algo fantástico no meio do cooperativismo, então ficamos muito felizes em poder estar aqui transmitindo um pouco do nosso programa de Jovem Aprendiz, do desenvolvimento, né, do Sicredi com relação às pessoas. Então, obrigada. Perfeito, bem-vinda, Dani. Dani, falaste das cooperativas, né? E nós temos experienciado nos últimos anos um crescimento bastante significativo do cooperativismo, tanto a nível mundial, né, que já somos mais de 1 bilhão de habitantes do planeta sendo associados de cooperativas. Se nós fôssemos uma economia no mundo, nós seríamos a 10ª economia, né, em valor de negociações e estrutura. E no Brasil também as cooperativas têm apresentado um crescimento nos últimos anos muito significativos, por vezes na contramão da economia, especialmente no último ano, né, onde houve um decréscimo de quase 30% na empregabilidade formal, enquanto que o cooperativismo ele cresce 5% nesse período. Então é realmente uma diferença muito significativa, né? Nós chegamos no Brasil a mais de 23 milhões de cooperados, né? Somos quase 600 mil profissionais envolvidos, né? Empregados de cooperativas, e movimentamos quase 700 bilhões, né, de receita ano. Isso representa muito, né, da economia nacional e do crescimento que o cooperativismo vem tendo. E uma característica que vem se mostrando também significativa é o interesse das novas gerações, das ditas novas gerações, né, pelo cooperativismo. Embora ainda tenhamos cooperativas com bastante pessoas experientes e desenvolvendo seu trabalho, mas a gente vê um crescimento do acesso de jovens e dos movimentos jovens dentro das cooperativas. Como é que tu vê esses movimentos? Como é que tu entende e o porquê que as cooperativas chamam tanto a atenção das novas gerações? Verdade, Thiago, né? Você trazendo esses dados do cooperativismo, a gente também percebe assim o quanto a cooperação ela realmente tem uma força e uma potência tão grande, né? Nós costumamos dizer no Sicredi que se as pessoas, né, não só os nossos associados que já atuam com o modelo de negócios cooperativo, mas as outras pessoas da sociedade soubessem, entendessem cada vez melhor e assim tivessem mais conhecimento sobre o que é o modelo de negócios, né? A aplicabilidade na região, na localidade, o propósito que tem por trás de uma cooperativa de crédito que tem as suas diferenças, então, com outras instituições financeiras onde tem produtos que são similares, que são commodities, né? Mas realmente a diferença. Então, eu acredito que hoje esse desafio das gerações, ele é um desafio gigante para toda e qualquer organização. E o que os jovens, eles são atraídos muito por esse modelo cooperativista é porque hoje os jovens se conectam com o sentido do trabalho. Eles querem, sim, desafios, eles querem oportunidades. As cooperativas estão crescendo de uma forma muito abrangente. Hoje no Sicredi, a Sicredi União, nós temos mais de 1.200 aí colaboradores envolvidos, né? Então, desde colaboradores efetivos, terceiros, parceiros. Então, são muitas pessoas envolvidas em prol do cooperativismo, além dos mais de 270 mil associados, né?
Então, isso também vai gerando uma onda onde as pessoas vão conhecendo um pouco mais e gerando essa curiosidade, inclusive nos jovens, assim, né? De querer viver com propósito, de ter um sentido diferente no seu ambiente de trabalho. Eles já não querem mais uma segurança e uma estabilidade. Os jovens querem um propósito, um sentido maior. E eu vejo que essa é um dos argumentos, assim, que o jovem ele vem buscando o cooperativismo, para se sentir realmente parte envolvida, pertencente e dono do seu negócio. Isso. Que bacana, né? A gente tem... Jim Collins escreve, né, no livro Empresas Feitas para Durar, ele cita, né, os pilares, né, que fazem as empresas se perpetuarem ao longo da história. A gente vê cooperativas centenárias, né? As próprias cooperativas de crédito são centenárias já. E quando a gente olha para essas características, a gente enxerga os princípios, os 7 princípios do cooperativismo, muito claros ali, né? Então a gente percebe que, especialmente as novas gerações, como tu falaste, desse interesse que eles têm pelo social, pelo cuidado, o autocuidado também, né? Eles encontram isso com mais clareza, talvez, né, dentro das cooperativas, do que de um modo geral de outras empresas que têm um foco talvez mais na lucratividade ou uma situação assim. Enfim, são realidades interessantes que a gente constrói, né? E nessa perspectiva, um desafio que a gente tem no Brasil e no mundo do trabalho como um todo é ter jovens qualificados para o ingresso dentro das empresas, né, de um modo geral. E aí, então, surge a aprendizagem profissional como uma oportunidade, uma política pública de inserção de jovens no mundo do trabalho. E, por vezes, inicialmente, especialmente, assim, as empresas ainda tinham uma certa dificuldade de entendimento e hoje já se percebe que o aprendiz, né, que a aprendizagem profissional, ela gera um banco de talentos para as empresas, né? E a gente construindo, então, a nossa aprendizagem profissional, né, o Aprendiz 10 da Cooper Concórdia, ele vem de encontro a essa expectativa de alcançar os anseios que as empresas têm dentro dos programas de aprendizagem. Nesse sentido, né, os programas são feitos para jovens de 14 até 24 anos, exceto na condição de PCDs, né, que daí não tem limite máximo de idade, e cumprem aí uma obrigação legal de 5% a 15% do quadro funcional da empresa, né? Contudo, como é que a Sicredi tem visto ao longo desses anos, ao longo dessa história da aprendizagem profissional, né? Como é que ela tem visto e se comportado, se portado e aproveitado esses jovens que chegam, talvez futuros talentos, né, para o quadro da cooperativa? Como é que você vê isso? Tiago, nós temos assim uma política e um pilar muito grande no Sicredi, aqui na Sicredi União, voltado à educação. A educação e o desenvolvimento do ser humano por completo, né? Você falava assim, né, do envolvimento social, do envolvimento humano, e um dos nossos valores é ter as pessoas no centro. Então, além da transparência, da ética, da evolução constante, da cooperação, ter as pessoas no centro. Então, esse é um valor determinante assim para todo e qualquer trabalho dentro do Sicredi. Então, quando nós estamos falando de uma legislação, né, de um cumprimento de uma legislação, nós no Sicredi nós vamos além. Nós não tratamos o programa de jovem aprendiz como uma legislação. A gente sim utiliza deste benefício, dessa legislação, porque nós sempre somos muito cumpridores daquilo que é sistêmico, daquilo que realmente regem, né? Seja Banco Central, seja as normas e leis, né? Que nós temos como parâmetro, mas nós utilizamos o programa de Jovem Aprendiz como uma busca de talentos, como uma busca de profissionais que já se conectam com os valores do cooperativismo, que tem a essência do Sicredi, que tem o nosso jeito, que tem as competências, muitas vezes ainda muito primárias, muito voltadas à vontade de querer fazer algo, de se inserir numa empresa já do porte do Sicredi, mas para que realmente a gente possa qualificar esses profissionais. E a gente tem muitos cases e experiências de profissionais que ingressaram como jovem aprendiz
com esse desejo, às vezes despertado até pelos pais, não tanto pelo próprio jovem, e que junto com o programa de aprendizagem, né, da Cooper Concórdia e a prática junto no Sicredi, a gente prepara os gestores, orienta os jovens, né, prepara todo um kit de abordagens, de situações, de atividades que ele pode estar aprendendo e contribuindo no dia a dia do trabalho, para que realmente faça sentido essa conexão com a prática e a teoria que ele ganha na escola. Então, nós utilizamos muito o programa de Jovem Aprendiz como uma busca de talentos, de diversidade, para realmente nós podermos ter bons potenciais para serem contratados como futuro colaboradores do Sicredi. Perfeito. Nesse universo de jovens que chegam e que são selecionados, né, que fazem um processo seletivo, a gente sabe que as novas gerações também apresentam seus desafios, né? E como é que vocês têm lidado com esse novo perfil de uma geração que está chegando no mercado de trabalho, muitas vezes que se desenvolveu fechada em um quarto, de frente para uma tela, né, o tempo todo? A gente sabe as realidades que as famílias enfrentam, né? Especialmente pós-pandemia também, a gente tem encontrado muito isso. Os smartphones, com as tecnologias, com as redes sociais, com aquele apelo, né, a permanecer ali na tela e muitas vezes gerando até uma dependência, né? Então, como é que vocês têm enfrentado, quais são os desafios que vocês têm enfrentado nesse processo de adaptação do jovem junto à aprendizagem e ao desenvolvimento? Porque a gente precisa atingir um objetivo também, em comum, né? Gerar resultados também faz parte do nosso processo. O Clóvis de Barros fala isso, né? De que servimos no trabalho, senão para ajudar outras pessoas. Então, quanto que a gente entende disso e como é que vocês veem esse processo de desafios com as novas gerações dentro do ambiente? Desafio acho que é a palavra mesmo, né, Thiago? Porque hoje nós somos uma empresa centenária, né? Nós então já temos mais de 100 anos de história desse Sicredi União, então nós temos pessoas de todas as gerações, nós temos lideranças que têm aí mais de 30 anos de Sicredi, né? Fazendo a sua gestão, aprimorando as suas práticas, mas com ainda algumas premissas daquilo que foi a herança da sua criação. E aí chega o jovem, né, com toda uma questão de propósito, de querer realmente servir, aprender, mas também de querer ter desafios a curto prazo. Então, para poder manter esta dinâmica organizacional, né, de uma forma orgânica, dinâmica, propondo desafios, a gente tem inserido o jovem aprendiz em muitos alinhamentos da organização. Então, assim, nós hoje temos convenções anuais, onde a gente alinha a estratégia da empresa para todos os colaboradores. Nós temos movimentos de alguns rituais dentro da nossa empresa que a gente não deixa o jovem aprendiz apenas olhando o curso que ele faz lá no Cooper Concórdia, das questões administrativas. A gente tenta realmente fazer uma conexão com a prática. O que ele pode, como nós podemos servir este jovem das atribuições e orientar o líder para que o líder possa realmente se conectar com esses profissionais talentosos que vêm muitas vezes com vontade, mas com mínimas experiências, porque essa é uma premissa, né? Exato. Que o jovem não tenha experiências anteriores. Nós estamos ali para formar e desenvolver esse cidadão. Então, é um trabalho assim de quase pai e mãe, né? Que orienta, que direciona, que repete e que insere esse jovem. Uma mentoria, né? Uma primeira mentoria. Exatamente, né? E principalmente, assim, o que a gente orienta os nossos líderes, né, Thiago? Não só para o jovem aprendiz, como ele está inserido no nosso quadro, ele é mais um colaborador que está ali para aprender e para contribuir com as atividades de menor complexidade, obviamente, né? Porque ele está em aprendizado. Então, que sempre tenha uma supervisão, que tenha uma orientação, que tenha acompanhamento desse jovem, porque o grande sentido é que ao término desta jornada aí de 23 meses, né, que ele percorre conosco, que ele possa realmente sair mais maduro, mais consciente do que é o trabalho dentro de uma instituição, quais são as atividades das mais simples às mais complexas,
porque ele está ali no contexto, ele está percebendo as situações. Então nós tentamos tanto qualificar e orientar a liderança para que essas atividades elas possam ser monitoradas, elas possam ser orientadas para que o jovem possa se sentir realmente incluso, né? E não com vergonha, com alguns ressentimentos de eu não vou perguntar porque eu sou muito novato. Não, a gente sempre fala para o jovem, não existe pergunta que não seja uma pergunta importante para o contexto. Então, faça as perguntas, traga as suas ponderações, traga as suas ideias, né? Porque todo e qualquer cidadão que está dentro da empresa, ele tem a sua capacidade para poder contribuir, seja na menor complexidade ou da maior complexidade. Então, um dos fatores que a gente faz é, além de capacitar essa liderança, é poder inserir o jovem em alguns fóruns que a gente acredita ser importantes para ir ampliando a visão, para poder ter alinhamentos, né? Então, alguns rituais que nós temos na empresa, reuniões com a diretoria, onde a diretoria traduz o planejamento estratégico. Nós temos uma reunião mensal que é da diretoria para com os seus colaboradores. Toda segunda-feira, todos os líderes estão com os seus times fazendo uma cadência para alinhar as prioridades da semana, para traduzir os objetivos estratégicos. O jovem aprendiz participa. No momento que ele está na empresa, ele está ali conectado. Muitas vezes ele, de repente, não está entendendo tudo, mas ele entende uma parte, né? E a gente estimulando a liderança a questionar esse jovem, inseri-lo, né? E fazer esse trabalho de mentoria é o processo de maturação do jovem, para que quando ele saia em condições ou de servir ao Sicredi ou de servir a outras empresas. Nossa, Dani, que fantástico, né? Essas práticas, boas práticas desenvolvidas, e essa é a chave, né? Tu estar conectado com o jovem, tu estar em contato com uma comunicação segura, aberta, né? Que ele possa se expressar também. E eu fico imaginando esse contexto há 20 anos, 30 anos atrás, né? Que, quando não existia aprendizagem, então vejam, a aprendizagem ela acaba trazendo benefícios tanto para o jovem que vai alçar para uma carreira de sucesso, começando com uma excelente experiência, né? Mas também para a empresa, que tem a oportunidade de forjá-lo, de constituí-lo, né? De construí-lo também de acordo com a cultura da própria empresa e assim gerando resultados positivos para todo mundo. Eu vejo que o cooperativismo ele tem isso na sua essência, né? O aprendiz entra dentro desse contexto dos nossos princípios, tanto quando a gente fala de educação, formação e informação, quando a gente fala de intercooperação, quando a gente fala de interesse pela comunidade, né? Então o jovem ele acaba agregando nesse contexto dos nossos princípios e das nossas boas práticas dentro dos setores, das equipes, dos times, né? Ele vai vivendo o cooperativismo na prática, né, Thiago? Né? Nós temos um outro programa que não é do jovem aprendiz, que já é um adolescente, um jovem que já está se preparando para o mercado, mas é o próprio União Faz a Vida, que é um programa muito significativo que começa lá nas escolas, né? Perfeito. Então, assim, isso é um pilar importante, assim, do cooperativismo. Eu acredito ser uma diferença de demais entidades, organizações, que também tem cada uma a sua vivência, o seu propósito. Ótimas práticas também, ótimas práticas, né? Mas eu vejo que o cooperativismo no desenvolvimento regional, no desenvolvimento local e nestas inserções, a gente vai ganhando assim um espaço de conscientização das crianças, dos jovens, e quando ele está mais lá preparado para a sua adolescência, juventude, a sua maturidade profissional, a gente já vai forjando esse jovem, como você mesmo falou, desde a educação infantil, né? O ensino médio, né? A gente vai preparando para o cooperativismo, né? Hoje, se as crianças já começam a ter nas escolas, né, uma dinâmica de cooperação, quando elas entram para as organizações, elas já entram com uma conexão maior com os valores do cooperativismo. Perfeito. E isso facilita o processo, né? O processo de aprendizagem, o processo de carreira, de desenvolvimento como ser humano e como profissional nessas instituições. Isso impacta tanto nos números que a gente vê de índice de desenvolvimento humano, são maiores onde as cooperativas estão presentes, né, dos municípios, os índices de educação escolar são maiores também, porque justamente são esses programas
que agregam valor à comunidade, né? E, eles vão sustentando, né? Gera esse ciclo virtuoso, né, de local que acaba agregando esses resultados positivos. Perfeito. Não são coisas isoladas, Exato, né, Thiago? Né? São dinâmicas que as cooperativas vão proporcionando e vão se interlaçando, né? Exato. Como nós estamos aqui conversando. A gente une esse esforço do urbano com o esforço do rural, das cooperativas agro, das cooperativas de infraestrutura. Das cooperativas escolares. Escolares, né? Todas acabam congregando para esse desenvolvimento regional, né? Perfeito. Com muita propriedade. Que bacana. E dentro desse caminhar teu na cooperativa e em contato com esses jovens, Dani, tu tem alguns exemplos para nos citar, para falar, assim, que impactou, que tu lembra, que tu sentiu a transformação, enfim? Quer contar um pouquinho para a gente sobre isso? Tenho vários exemplos, Thiago. No Sicredi a gente tem assim, uma prática que é realmente poder fazer a absorção desses jovens, né? Eu vou contar exemplos meus mesmos da área de gestão de pessoas, né? Perfeito. Eu este ano vou fazer 17 anos de Sicredi, então é uma satisfação. A cada ano a gente tem desafios novos, né? Não é uma empresa só, não é a mesma empresa, a cada ano, a cada ciclo ela se renova. E durante essa minha jornada na área de gestão de pessoas, nós tivemos, estou aqui fazendo um resgate, 3 jovens aprendizes que passaram pelos programas de aprendizagem e hoje eles foram efetivados e conseguiram já fazer uma carreira sólida. Começaram na área de gestão de pessoas. Desses 3 que eu estou lembrando, nós temos a Diana. Ela começou na área de gestão de pessoas. Eu lembro dela. Ela começou na área de gestão de pessoas, no Jovem Aprendiz, aqui conosco, com o Cooper Concórdia. Fez todo o processo de aprendizagem. Ela continuou na área de gestão de pessoas daí, né? Ela foi efetivada. Ficou um percurso conosco. Depois ela saiu por questões pessoais, depois de 10 anos conosco na área. E hoje ela é uma analista de RH, buscou formação na cidade de 3 de Maio, onde ela mora. Fantástico. E na nossa co-irmã, então, que é a cooperativa de 3 de Maio, a Sicredi Confiança, né? Uhum. Então hoje está lá atuando, com carreira, crescendo. E muito bacana ver a trajetória dela, né? Nós tivemos na FenaSoja, se você lembra, né? Nós fizemos um bate-papo também olhando essa intercooperação das nossas cooperativas regionais, né? Sicredi, Cicobi, Cressol, e fizemos um bate-papo. E lá também nós tínhamos profissionais, jovens aprendizes que deram seu depoimento. A Yasmin, por exemplo, ela trabalhou na área de gestão de pessoas como jovem aprendiz, uma riqueza, comprometida, séria, com várias competências observadas nos nossos colaboradores. E aí, então, nós não tínhamos uma oportunidade na área naquele momento, mas ela continuou no Sicredi e hoje ela faz parte, então, do Sicredi, de uma perspectiva bem importante, agência digital, né, que é trabalhar com jovens digitais, com pessoas que já têm maturidade digital, fez CPA 10, buscou qualificação. Olha só, que bacana, então, está conosco e crescendo e evoluindo na carreira, né? E uma outra profissional que lembrei, né, dos 3 casos, foi a Andressa, que também trabalhou na área de gestão de pessoas, como jovem aprendiz, fez um percurso muito bacana, ela ficou 6 anos conosco na sua jornada, aprendeu, ela fazia direito, então ela concluiu a sua formação, trabalhou depois conosco já nas questões de folha de pagamento, serviços de gestão de pessoas, e aí depois, por questões pessoais, ela foi embora lá para cima, lá para o Mato Grosso, enfim, mas também tiveram trajetórias conosco, né? E após a conclusão, buscaram qualificação e se inseriram não só no mercado externo, mas no mercado interno, que é a nossa cooperativa. Muitas vezes começam lá com seus 15, 16, 17 anos, né? Bem no momento assim de uma tomada de decisão para o futuro, de um momento de grande incerteza que todo adolescente passa, todos nós passamos, né? E a gente tem essa oportunidade de estar inserido em um programa de aprendizagem, estar sendo orientado para um futuro profissional de sucesso, né, de crescimento, que tem os seus desafios, né, que tem, como todos nós sabemos, a gente precisa combater o bom combate, né, viver plenamente esse processo. Não são só flores, né? Não são só flores, mas por vezes, quando bem estruturado, a colheita ela
ela é feita de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila, do que às vezes quando a gente fica um pouco revoltado e gerando mais desafios, né? Tanto para a família quanto... Embora também nós tenhamos muitos casos, né, Dani, de jovens em vulnerabilidade que chegam ao programa e que se desafiam e que têm ali o desenvolvimento da sua independência, da sua construção de uma própria, realidade através do estudo. Mudam a sua realidade a partir dessa aprendizagem, a partir de uma mudança de postura, né, que é um momento assim de impacto bastante importante na vida deles. A gente sempre fala nas nossas atividades que não adianta ter o melhor curso, a melhor empresa, as melhores práticas se você não fizer a tua parte, né? O teu futuro depende só de você. Então, acaba desenvolvendo essa autonomia, né? E Dani, tu falaste desses jovens, eles criam esse laço, eles ficam alguns anos, e como mantê-los? Como manter esse profissional de excelência, né? Esse profissional que vai se desenvolvendo dentro da empresa? Quais são esses desafios também, né? Como práticas da Sicredi? Uma das coisas que você trouxe aqui na sua fala é assim sobre não só o perfil do jovem, mas também jovens que às vezes estão com mais vulnerabilidade social, que não têm tantas oportunidades, e essa tem sido também, dentre o nosso processo seletivo, além da escolha, né, olhando o critério do Sicredi, que é muito baseado em valores, na história de vida, quem é esse profissional que está vindo trabalhar conosco, também nós olhamos assim, o processo seletivo ele tem ele segue um padrão, né? Nós avaliamos o perfil, avaliamos as condições, e dentre esse trabalho de diversidade e inclusão, também nós estamos olhando para que a gente possa inserir também fazendo um trabalho mais inclusivo. De repente, aquelas pessoas que do processo seletivo teriam menos condições de estar em alguma empresa, de estar no Sicredi ou em outras organizações, a gente tem também feito uma priorização para que a gente realmente possa incluir e proporcionar que jovens estejam em locais que daqui a pouco eles não teriam oportunidade. Então, olhando para a diversidade e para a inclusão. Né? Perfeito, é fantástico. Esse é o papel da aprendizagem também, né? Priorizar a vulnerabilidade social, porque muitas vezes é a forma que esse jovem, essas famílias têm de se desenvolverem ao longo da sua vida, né? E muitas vezes a gente trabalha isso com os nossos instrutores também. O programa é uma das melhores, ou talvez a melhor oportunidade que esse jovem já teve na vida. Exatamente. Né? De estar em contato com profissionais, com experiência de mercado, com excelência profissional, com desenvolvimento de perfil, né? Tratando de comportamentos, de hábitos, de mentalidade, de autoconhecimento, projeto de vida, né? Então traz todo o empreendedorismo, traz toda essa... embora eles se tornem colaboradores, muitas vezes, né, eles estão preparados para um futuro, uma visão de futuro, né, que pode, sim, criar grandes oportunidades. Você havia perguntado sobre o acompanhamento, a retenção, né? Quais são os desafios aí? Hoje, assim, né, Tiago, não só para o jovem aprendiz, mas se a gente for olhar para a organização como um todo, olhando o Sicredi, uma das premissas que nós temos é um trabalho forte com as nossas lideranças, porque toda e qualquer manutenção do jovem, né, ou daqueles profissionais que já estão há mais tempo, você precisa ir ressignificando essa jornada da experiência desse colaborador internamente. Sim. E isso se dá muito através de diálogos, de acompanhamento, de clareza sobre as expectativas que o líder tem sobre essas entregas, sobre a conduta necessária para poder estar em crescimento. Então, hoje, para que a gente possa manter esses profissionais cada vez assim mais desafiados, nós temos muitas oportunidades internas, né, para quem tem mobilidade, para quem se coloca à disposição, mas muito se dá através do acompanhamento e da clareza desses alinhamentos de expectativa, essa gestão do desempenho, os acordos, né, os combinados. Então, assim, não existe segredos, né? Existe a clareza, esse papo reto para que a gente possa ir mantendo esta relação ativa
mas ativa num desenvolvimento, porque a empresa está crescendo. Se a empresa está crescendo e se os negócios estão evoluindo, é porque os nossos colaboradores estão conseguindo ser assertivos na entrega de valor para o associado, né? Então isso tem também muita formação, muito desenvolvimento. Internamente a gente proporciona muitas capacitações, então o aculturamento, o onboard, a integração, todo o processo do jovem aprendiz e das pessoas que hoje a gente acaba fazendo o aproveitamento deles para fazer a manutenção dessa carreira, né? Então tem vários elementos que eles se tornam significativos para essa experiência, mas toda e qualquer ação, ela tem um impacto muito grande de como o líder, ele conduz esses diálogos de clareza sobre toda a trajetória, né? Como ele reconhece os colaboradores, como ele trabalha a sucessão interna, esse mapa de talentos. Então tem um cenário de liderança aí. Né? Muito se falando assim do desenvolvimento da pessoa, né? O principal ativo dentro de uma organização. Isso. E o próprio Jim Collins, novamente citando, ele fala, né, que não são as pessoas o principal ativo, mas as pessoas certas. Então, o nosso papel, que eu vejo que vocês estão desempenhando lá dentro nas práticas, levando a continuidade da etapa teórica para a prática supervisionada, é fantástico isso, porque a gente encontra, mas nem sempre, né? Muitas vezes a gente parte para um desenvolvimento também dentro das empresas destes gestores, né? Para melhoria nesse processo. Mas vai muito, olhando agora para o jovem, da atitude, né, deste jovem. Porque a gente vê que tem toda uma organização feita, estruturada para desenvolvê-lo, mas vai muito do compromisso que ele assume nesse momento de transformação. Né? Eu trago nas minhas aberturas de programa, quando eu falo com as famílias, uma imagem da metamorfose da lagarta, né, que se transforma na borboleta, e conta a historinha então do senhor que tira a borboleta antes do tempo, né? E falo do esforço individual. O jovem, ele tem que entender esse esforço. A gente repassa, mas vai muito assim do apoio de toda a estrutura que tem, escola formadora, empresa, família, né? Toda essa estrutura de apoio para que esse jovem possa alcançar os objetivos. É verdade. Nesse sentido, Dani, caminhando para o nosso encerramento, então, para a parte final do nosso podcast, como é que mensagem tu traria para esse jovem que está aí fora nos ouvindo ou que está cursando o programa e ainda não percebeu a oportunidade que ele tem na aprendizagem? Como é que a gente pode despertar neles esse interesse? Que mensagem tu traz para nós nesse sentido? Perfeito, Thiago. Acho que foi um bate-papo muito rico, né? Além do programa e de alguns elementos que eu trouxe, da forma como nós trabalhamos no Sicredi, né? A gente também tem despertado nos jovens através das feiras municipais. Nós levamos um conhecimento e nós temos chamado essa conversa com os jovens de cooperando com a sua carreira, que é realmente para ir despertando em vários fóruns e vários cenários esse interesse, né, pelo estudo. Então, eu vejo que como uma dica final, assim, uma orientação, esse jovem que está em preparação, que ele está saindo quase ali da sua adolescência, né, ou entrando muitas vezes, né, porque de 14 até os 24 anos, nessa fase de maturação, esse jovem, ele precisa olhar para dentro de si, ele precisa conhecer, assim, se conhecer cada vez mais as suas habilidades, a sua vocação, ter pessoas com quem contar, né? Daqui a pouco eu tenho algumas dificuldades de poder interpretar meus sentimentos, interpretar quem eu estou sendo, né? Quem eu estou me formando para este mercado de trabalho, seja na escola, seja dentro de algumas experiências, mas que esse jovem possa também ter mentores, né? Quem são as pessoas que hoje eu posso me espelhar? São algumas pessoas de algumas empresas, é o meu pai, é um padrinho. Quem são as pessoas de referência que eu estou seguindo, que eu estou escutando, que podcasts que eu estou tendo interesse? Exato, então, acho que como uma fala final, assim, eu deixaria
esse autoconhecimento do jovem e com quem eu estou me relacionando, o que eu estou fazendo nas minhas redes sociais, como eu estou ocupando o meu tempo, para que realmente o meu tempo ele seja um tempo de qualidade, investindo em autoconhecimento, para que eu possa estar cada vez mais empoderado de mim mesmo, para me inserir no mercado de uma forma mais firme, mais consistente, né? Sabedores das suas limitações, das suas competências, porque hoje ainda a gente encontra alguns jovens que vêm muito impulsionados pelos pais. Sim. E não tanto por ele. Quais são os teus quereres, né? O que eu quero, aonde eu desejo chegar. Então, que os jovens possam estar impulsionados por isso, né? Por essa busca constante, né? De formação, de desenvolvimento, de conhecimento, para estarem também mais maduros aí e contribuindo e aprendendo, né, nesse mundo tão diverso. Dani, agradecemos pela tua participação no nosso primeiro podcast com a empresa, né, parceira da aprendizagem. Muito rica a experiência que tu traz para nós, as práticas desenvolvidas, todo esse processo ele acaba agregando muito valor e que sirva, né, de exemplo também, de um case que pode ser seguido, que pode ser buscado como soluções, né, no desenvolvimento das novas gerações, que por vezes estão um pouco distantes do que as empresas necessitam, mas que quando bem orientadas, quando desenvolvidas a partir destas práticas que envolvem muita comunicação, feedback, né, a fala aberta, né, que eles possam ter espaço, eles geram resultados. A gente tem percebido muito isso, né, tantos cases positivos também. E assim, nós agradecemos a tua participação nesse momento e ficamos sempre à disposição também para novos momentos, enfim, que a gente possa construir um mundo cooperativo cada vez melhor. É isso Muito aí. obrigado. Obrigada, Thiago. Eu que te agradeço aí pela participação, pelo convite, pela oportunidade de estarmos conversando, trocando ideias, né? E fazendo essa parceria cada vez mais fortalecida, né? Acho que as empresas sozinhas, elas não são nada, né? Ninguém sozinho constitui algo. A gente precisa de redes, a gente precisa dessa intercooperação. Então, ficamos muito felizes aqui, em nome do Sicredi, né? De trazer essas experiências e essas práticas no dia de hoje. Muito obrigado, Dani. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e fiquem atentos aos próximos episódios. Até mais!